Você está à procura de informações a respeito da história de Roraima? Caso esteja estudando para concurso ou somente fazendo uma pesquisa, vai aí um resumo para você. Inscreva-se no canal e vai deixando o like para motivar a gente a continuar fazendo esse tipo de conteúdo. Vamos lá! Roraima é esse estado aqui em cima, no mapa do Brasil. Ah, pelo amor de Deus, não é esse aqui, tá? Para iniciar a sua história, precisamos voltar no século XV. Século das grandes navegações, Portugal e Espanha conquistando tudo, Inglaterra, França e Holanda invadindo, época dos piratas do Caribe, foi mais ou menos esse período aí. Nesse tempo, Portugal estava conduzindo as grandes navegações em busca de uma rota marítima para a Índia, a fim de comercializar especiarias, ou seja, temperos. Espanha também estava em busca de novas terras, riquezas, para explorar e assim conseguir mais recursos para o seu reino. E um dos marcos importantes foi a chegada de Colombo à América em 1492, numa região ali na América Central. Essa chegada define o início da colonização desse continente. Em 1493 já teve início os acordos diplomáticos de Portugal e Espanha para definir a área de dominação de cada reino. Nesse mesmo ano, Portugal e Espanha já fizeram o primeiro acordo, que é a Bula Intercoetera. Porém, posteriormente, Portugal não aceita, por se tratar de um acordo mais ou menos assim. Você, um pra mim, dois pra você, dois pra mim. Então eles definem outro tratado, que é chamado de Tratado de Tordesilhas. A princípio, nosso querido estado de Roraima pertencia aos espanhóis. Claro que nessa época não se tratava ainda de um estado, era só um território. No Tratado de Tordesilhas, eles passaram uma linha imaginária a 370 léguas da ilha de Cabo Verde. O que estivesse a leste era de Portugal e o que estivesse a oeste era da Espanha. E nós ficamos do lado dos nossos irmãos. Em 1500, Pedro Álvares Cabral chega ao litoral do que hoje é o Brasil, no que eles chamaram de descobrimento. Bom, no século XV, o território que hoje é Roraima pertencia aos espanhóis. Deveria ter sido colonizado pelos espanhóis. Então, como que os portugueses chegaram até aqui? Em 1500 foi a chegada dos portugueses ao litoral brasileiro. Por volta de 1530 se tem início a colonização. E Roraima, assim como toda a região norte, fica do lado espanhol. Passa o tempo e o rei de Portugal, Dom Sebastião, foi participar de uma intervenção no norte da África para combater a ameaça islâmica. E o que acontece? Algo bem inusitado, o rei sumiu em 1578 e Portugal ficou sem rei, pois o monarca não tinha nenhum herdeiro direto. Tiveram que colocar o seu tio-avô, Dom Henrique, para assumir o trono, mas como ele já estava velho, 2 anos se passaram e ele veio a falecer. Dom Henrique também não possuía herdeiro direto. Então houve intensa disputa e o rei da Espanha, Filipe II, que tinha ligação parental com a coroa portuguesa, assumiu o controle de tudo, dando início à famosa União Ibérica. A União Ibérica foi a junção das duas coroas, portuguesa e espanhola, já que ambas tinham o mesmo rei. Lembra do Tratado de Tordesilhas? Deixou de valer, e todo esse território passou a pertencer a um só governo. Com isso, os portugueses espertos que são começaram a adentrar o território em busca de minérios e outras atividades. Os franceses, ingleses e holandeses viviam tentando dominar uma fatia dessas terras. Em 1612, a França invadiu o território onde hoje é o Maranhão e fundou uma cidade chamada de São Luís. Ciente da invasão francesa, os portugueses reuniram tropas e, sob o comando de Alexandre de Moura e Jerônimo de Albuquerque, expulsaram os invasores, que fugiram e se estabeleceram onde hoje é a Guiana Francesa. Os portugueses, visando proteger todo esse território de futuras invasões, fizeram a expedição ao Grão-Pará, liderada por Francisco Caldeira Castelo Branco, e fundou o Forte do Presépio, onde hoje fica a cidade de Belém do Pará. E assim teve início o período de missões religiosas para catequizar os índios e de exploração e colonização de toda essa região norte, incluindo Roraima. Deixe nos comentários caso deseje a parte 2 desse vídeo.
poderemos fazer a continuação até chegar à criação do estado de Roraima. Valeu e até a próxima!